essa entrevista. E eu hoje vou receber aqui o doutor Claudione Cavalcante. Doutor, pode chegar. Tudo na paz? Agora é assim, né? Isso aí. Pronto. Claudione Cavalcante. É o mombacense, é? Exatamente. É? Da minha amada Mombaça. Amada Mombaça. Estivemos lá. Não sei se o Renato já esteve lá, Renato. Mombaça? Teve, né? Faculdade Católica. Veio para Quixadá e continuei por aqui. Bebeu água do cedro, foi, Pedra Branca, e continuou. Ele pediu para não chamar ele de doutor. Disse, rapaz, pode chamar de Claudione mesmo, Claudione e tal. Mas, doutor, como é que é a psicologia? A gente estava tentando, desde a semana passada, um profissional, e ainda bem que o senhor aceitou o nosso convite. Muito obrigado por ter vindo aqui para conversar conosco. E a primeira pergunta é, como é que a psicologia estuda esse momento das pessoas dentro de casa? Bom, a gente vê esse momento com muita apreensão. Né? A gente, como ser humano, é um ser social, acostumado, habituado ao convívio, a transitar livremente, a ter a nossa própria rotina. E essa pandemia ela veio e ela alterou completamente a nossa rotina. Ela dificultou a nossa convivência com os nossos pares. Hoje nós ficamos mais restritos à nossa residência, aos nossos familiares. E isso é algo que nos deixa apreensivos, porque pode surgir a partir desse isolamento um sentimento, uma sensação de desamparo, de solidão. E isso pode levar a pessoa a desenvolver um episódio depressivo, ou mesmo a mergulhar numa depressão, numa ansiedade mais aflorada, mais intensa. Quando nós estudamos todos os contextos de epidemias ou pandemias ao longo da história, nós percebemos que durante a pandemia ou durante a epidemia, os problemas de saúde mental afloram muito, mas também na fase posterior, como uma sequela, um efeito colateral da própria enfermidade, da própria doença, do medo, da apreensão que as pessoas sentem nesse momento. Quer dizer que tem o durante e tem o depois também. Tem o durante e tem o depois. Durante, o medo presente pela doença que está circulando, o medo de perder um parente, um familiar, um amigo, o medo de ser afetado por essa doença, a gente chama isso de ansiedade de saúde, que é um medo, a apreensão, a preocupação em ter ou desenvolver um problema de saúde grave, de precisar de um cuidado médico, de uma internação. Então isso cresce muito durante a fase da pandemia. Posterior à pandemia surge aquele efeito colateral, o medo de surgir uma nova pandemia, o medo de surgir uma nova doença, um novo vírus, o medo de ser afetado. Então, muitas pessoas desenvolvem transtornos a partir disso, a partir desse medo, dessa preocupação. Um dos transtornos mais comuns é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. As pessoas têm medo de adquirir a doença, então elas passam a obsessivamente ou compulsivamente ter atitudes ou evitar atitudes que pudessem deixá-la em risco. Por exemplo, no cenário que nós vivemos, pode ser comum, daqui a algum tempo, as pessoas ter medo de tocar numa superfície, ter medo de pegar na mão uma da outra. De cumprimentar alguém. Exato. Fica restrito, fechado em si mesmo. Ou então começar a lavar continuamente as mãos. Uma compulsão, uma obsessão por lavar, por limpar sempre as mãos, limpar tudo, com o medo de ali ter um vírus, uma bactéria e ela ser infectada. Muito bem. Olha, doutor, agora vamos falar da economia, né? Porque muitas pessoas também, esse medo também vem pela questão econômica, né? Pessoa que perdeu o emprego, perdeu o trabalho, né? Às vezes não tinha um emprego formal, mas tinha um trabalho, tinha uma fonte de renda. Como é que fica aí? Como é que as pessoas recomeçam? A pandemia ela tem duas pernas. Né? Tem a perna da saúde pública, que infelizmente está um caos, e a gente tem que lembrar que o caos da saúde pública não é de hoje, é algo que já vem de muito tempo, que hoje a Covid-19 ela só aflorou ainda mais. Eu diria que ela democratizou até mesmo a dificuldade da saúde. Antes o pobre tinha dificuldade de ter um leito na UTI, hoje o pobre e o rico têm a mesma dificuldade. A mesma dificuldade. Ou seja, todo mundo está passando pelo mesmo problema, só que a população vulnerável, ela evidentemente sofre mais. Aquela pessoa informal, aquela pessoa que não tinha uma poupança, não tem uma outra fonte de renda, ela não tem uma segurança, uma estabilidade econômica. Hoje ela está sofrendo mais, tanto pelo medo da doença ou pela presença da doença, porque a gente já sabe que tem muitas comunidades pobres afetadas, são hoje os bairros que estão sofrendo mais em Fortaleza e também nos interiores. E vem adicionado a isso a questão econômica. As pessoas elas perderam o seu poder aquisitivo,
elas perderam aquele emprego, mesmo informal, que ela tinha. Posso citar um exemplo, uma pessoa que vendia pastéis na feira. Hoje ela não pode mais fazer isso. Qual é a renda que ela tem? Tem um auxílio do governo, mas esse auxílio é insuficiente para sustentar ela, sua esposa, seus 5 filhos, dentro de uma casa de 3 cômodos. Ou seja, é uma situação que não é apenas a doença em si, mas a dificuldade econômica, a dificuldade financeira que gera uma pressão psicológica, gera uma ansiedade. Como é que vai ser minha vida depois que isso tudo passar? A ansiedade, quando nós trabalhamos ela, nós temos que entender que ela é a antecipação de um problema, ou a antecipação de um medo. Ou seja, algo que não está necessariamente presente agora, mas que no futuro pode vir a me acometer. Então eu olho para o futuro e eu vejo o pior cenário possível. E hoje é o que muitas famílias, muitas pessoas estão vivendo. Estão olhando para o futuro e vendo o pior cenário possível, tanto no contexto de saúde, pelo medo de precisar de um equipamento médico e de não conseguir, como muitas pessoas têm, infelizmente, perdido a vida ou tendo a sua situação de saúde agravada por estar numa fila, e também a apreensão quanto ao futuro, a questão econômica, de onde vai tirar recursos para sustentar o seu filho, para comprar um alimento, para comprar o material de escola, ou para manter o seu aluguel, manter as suas contas em dias. Então, tudo isso digamos que são efeitos. A doença ela tem uma afetação física, a Covid-19, ela afeta o organismo, ela também afeta a nossa mente. A OMS chama de uma pandemia silenciosa. Nós olhamos muito para o problema do coronavírus, mas esquecemos também dos efeitos que ele causa nas pessoas que não estão doentes fisicamente do coronavírus, mas estão doentes dessa pandemia que nós podemos chamar de saúde mental. Bom, conversando aqui com o doutor Claudiônio Cavalcante, ele é psicólogo, e ele fez uma avaliação na fala dele aí, o seguinte, chamou a atenção da questão do caos na saúde, né? Há muito tempo, quem é mais velho, não vocês que são muito jovens, mas quem é mais velho em Quixadá sabe, aqui em Quixadá tinha um professor muito conhecido, mora em Fortaleza hoje, que é o professor Telmo, Sidney Telmo, que era professor da FECLES. E quando houve naquela época aqueles remédios de farinha, não sei se você já era entendido como jeito desse tempo, doutor, ele fez uma avaliação que eu nunca esqueço, eu entrevistando ele uma vez, ele disse, olha, eu não posso acreditar num povo que falsifica medicamento. Você falsificar medicamento e dar a outra pessoa é de lascar. E hoje, o que eu vejo, o que nós estamos vendo é que mesmo na pandemia tem essa roubalheira. Que tristeza, né? O Brasil morrendo e a Polícia Federal tendo que estar em prefeituras, em hospitais, em secretarias, investigando porque a corrupção está grande. Que povo, viu? Dificilmente a gente vai chegar a um ponto que a gente tenha condição de enfrentar essa pandemia, como o doutor acabou de dizer aqui. Doutor, essa questão atinge qualquer tipo de idade? Sim. Tanto a questão da própria pandemia, a física, podemos dizer, a orgânica, quanto a mental. Então, a criança ela teve a sua rotina alterada. Antes ela ia para a escola, agora ela não vai mais. O jovem ia para a faculdade, ia para o seu trabalho, agora não vai mais. Os senhores, as senhoras iam para a igreja, agora não vão mais. Sentavam na praça para conversar com os amigos, agora não tem mais isso. Frequentavam a academia, ou seja, a rotina mudou. Quando a nossa rotina ela muda, e ela não foi uma mudança paulatina, ela foi uma mudança abrupta, ou seja, nós tínhamos um modo de vida e do dia para a noite o nosso modo de vida foi modificado. Isso afeta muito a nossa organização mental. A gente fala de equilibração ou de estruturação mental. Quando nós somos lançados numa nova rotina, isso gera um efeito estressor. Até nós termos os mecanismos de adaptação, de se acomodar, de conseguir ficar confortável de novo naquela situação, leva um tempo. Aí, nesse período, a gente vê elevar os índices de ansiedade, de estresse e de irritabilidade das pessoas. A OMS ela apontou que, nesse período, a ansiedade aguda, ou a crise de ansiedade aguda, ela teve um acréscimo de 80%. Quase que dobrou. Ou seja, se tinha 10 pessoas que sofriam de uma crise ansiosa, agora nós temos quase 20, nós temos 18 pessoas sofrendo. Não só de ansiedade, mas também do estresse, do próprio episódio depressivo, tudo em decorrência dessa mudança de rotina, desse medo do adoecimento,
dessa pouca expectativa com relação ao futuro, porque nós temos aquilo que eu chamo de o 3D, ou a tríade, para despertar uma ansiedade ou mesmo uma depressão. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não controlamos e daquilo que não nos traz expectativa. É o que eu chamo de descontrole, desconhecimento e desesperança. Então, nós olhamos para uma doença que nós não conhecemos, não temos tantas informações sobre ela, e isso nos gera medo, nos gera ansiedade. Nós não temos controle sobre o cenário, porque o cenário se modificou, fugiu à nossa rotina, fugiu ao roteiro que nós já tínhamos, então isso gera a insegurança, e nós não temos uma boa expectativa com relação ao futuro. Todo mundo diz que vamos ter um efeito colateral econômico muito grande, todo mundo diz que outras pessoas vão ser afetadas por isso, mesmo sem ter passado pela doença em si. E isso gera em nós uma incerteza, uma insegurança muito grande. Isso aflora o sentimento de medo e o sentimento de ansiedade. Então, às vezes, a pessoa está em casa, está meio irritada, é um cansaço sem explicação, é uma sudorese mesmo, suando frio, como nós dizemos popularmente, de cabelo em pé, como nós dizemos popularmente também, que são reações orgânicas. Nós damos os nossos nomes populares, mas isso explica algo que está acontecendo no nosso organismo, só que é o nosso organismo reagindo ao nosso pensamento, à nossa emoção, às nossas sensações, os nossos sentimentos com relação ao presente e ao futuro. Como eu disse anteriormente, a ansiedade, ela antecipa um problema, ela antecipa um resultado negativo. A ansiedade, ela não é uma doença em si mesma. Ela é uma reação normal do ser humano. Quando nós vamos fazer uma prova importante, nós ficamos ansiosos. Se é o dia do casamento, a noiva, o noivo ficam ansiosos. Se vai passar por uma cirurgia, ou seja, por qualquer coisa que seja ameaçador para você. Não no sentido violento, mas no sentido de colocar em risco. O risco de errar, o risco de falhar, o risco de não ter o resultado que você espera, o risco da frustração. Tudo isso aumenta a nossa ansiedade. Então é absolutamente normal, mas aflora quando nós temos uma crise como essa, e desse aflorar, desse exacerbar da ansiedade, pode vir a surgir um transtorno de ansiedade. Já tem pergunta aqui, a pessoa está perguntando aqui, pergunta o doutor, como é que fica uma família que perdeu um ente querido? É uma questão muito importante. E eu quero emendar essa pergunta antes do senhor responder, quero emendar. Como é que fica se não tem um profissional também da psicologia, porque não vamos aqui esconder, a rede pública não tem. Quando eu digo não tem, é força de expressão, porque é mínimo para você conseguir uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, com um profissional. É difícil. Então, ou você vai para a rede particular e paga, ou a rede pública não tem. Doutor, como é que fica uma situação dessa? É uma situação complicada. A gente tem aquilo que a gente chama de luto patológico, que é quando você não consegue viver o processo de luto de uma forma adequada, e isso transforma-se numa doença, num transtorno para você, num sofrimento que vai ser contínuo. Nós, seres humanos, sabemos que a morte faz parte da vida, é algo natural. Só que nós não estamos preparados para perder pessoas de uma forma tão trágica. Muitas vezes, e como é nesse cenário que nós estamos vivendo, sem poder dar para ela o devido velório, aquele enterro com toda a família, com os amigos, sem poder vivenciar esse luto, essa despedida que nós precisamos para entender o que é o processo da morte e do morrer. Isso é muito importante. Para quem fica, para aqueles que a gente chama de sobrevivente, é muito importante que ele passe por um processo de vivência do luto de uma forma saudável. Mas essa pandemia nos afetou até mesmo nisso, porque o risco de contágio, as pessoas são colocadas em caixões fechados, é limitado o número de pessoas que têm acesso, é limitado o tempo, ou seja, você não tem aquela despedida que você teria no outro cenário. Que é o comum desde o início da vida, né? Nós estamos falando da nossa cultura, claro que cada país, cada continente tem uma cultura diferente, mas o doutor está falando exatamente naquilo que acontece normalmente. É um velório, morre alguém, como ele disse, infelizmente a morte temos por certo, né? A gente não aceita, ou se custa aceitar, ou se aceita com sofrimento, mas a morte existe, e o comum é que faleceu uma pessoa, tem lá o velório para você prestar aquela homenagem, tem lá os seus amigos lhe abraçando, lhe confortando, tem os familiares. E hoje, uma pessoa que morre de Covid é como se fosse assim, sei lá, a família não pode tocar, não pode ver, saiu do hospital direto para o cemitério e tal. Então, isso também vai trazer transtorno. Traz, com certeza. Aumenta o sofrimento no presente, mas claro, pode apresentar transtornos a longo prazo. Exato. Que é o que a gente
como eu disse, de luto patologizado, que é um luto adoecido. O luto não é um processo fácil, não é um processo simples, mas nós precisamos vivenciá-lo para que nós possamos ter uma equilibração mental. Quando acontece o que está acontecendo hoje, nós somos rompidos com aquilo que é a nossa tradição, de fazer o luto, de dar aquela continuidade. Nós temos retirado isso. Perdemos o nosso familiar, aquela pessoa que nós amávamos, mas também perdemos a oportunidade de se despedir dele. Então você tem um luto que ele é mais, digamos, profundo ainda. E aí o risco, não significa que todas as pessoas podem desenvolver um transtorno, mas o risco de acontecer um transtorno, ele é mais elevado, ele é maior. Você já tratou uma pessoa lá no seu consultório e depois desse tratamento imaginou o seguinte: se essa pessoa não tivesse o dinheiro para pagar, ela poderia conviver com esse problema ou esse problema aumentar? Certamente. A gente vê muito isso. Infelizmente, nem todas as pessoas têm o poder aquisitivo para procurar um tratamento, seja psicológico, psiquiátrico, mesmo. Ainda bem que aqui em Quixadá nós temos um serviço gratuito lá na Católica, que infelizmente por o período da pandemia fica mais difícil. Hoje muitos psicólogos estão atendendo online, né? Mas todos têm acesso a essas ferramentas. Fica complicado para todo mundo. E quando nós vemos que essas pessoas precisam de um atendimento e elas não conseguem encontrar no poder público, porque você muitas vezes tem uma grande quantidade de pessoas dependentes de um mesmo sistema, dependentes de um mesmo profissional. Isso sobrecarrega o sistema. E como eu disse antes, o sistema ele já está há muito tempo. Às vezes você tem numa cidade 2, 3 profissionais no setor público, a população. Isso é grave. Uma cidade de 50 mil pessoas, por exemplo, como é que 2 ou 3 vão dar o serviço adequado ou a condição de atendimento adequada para uma população imensa? Bom, Renato, deixa eu só ver que esse microfone do doutor está falhando. Deixa eu trocar com ele aqui. Traz esse álcool aí para a gente fazer o trabalho aqui. Pode vir aqui, Davi, pode vir. Bota aqui, coloca aqui. Isso. Acabou de pôr. Mais aqui, Davi. Ao vivo aqui, a gente tomando os devidos cuidados. Pronto. Agora vamos lá. Pronto. Agora, beleza, doutor. Eita, esse álcool dá uma sensaçãozinha legal. Doutor, então é o seguinte, a gente entrou aqui numa parte exatamente dessa dificuldade. O doutor falou num assunto que a gente até já falou aqui. Que graças à Católica, à Faculdade Católica, a gente tem esse tipo de serviço em Quixadá. Tá certo? A Católica oferece esse serviço há muito tempo, muitas pessoas já passaram. Agora não chega, claro que não dá para atender todo mundo na região, porque a Católica não atende só Quixadá, ela atende a região, né, doutor? Então, uma região com um grande número de pessoas, só Quixadá eu acredito que tenha próximo de 90 mil pessoas. Quixadá ele beira 100 mil habitantes. Pronto. Aí você vai somar com toda a população da região para um único serviço que funciona gratuito dessa forma e que dá um atendimento realmente de qualidade. Bem rapidinho você vai chegar a 1 milhão de pessoas. Você soma 80, 90, 100 mil habitantes de Quixadá, o mesmo número de Quixeramobim, aí você vem para Choró tem 15, para Banabuiú tem 20, para Ibicuitiga tem 30, e bem rapidinho você vai chegar a 1 milhão. Morada Nova tem 100 e tanto, outro, Solonópolis tem 15, outro, enfim, rapidinho vai 1 milhão e é o único serviço gratuito. Tem o CAPS também, que funciona no atendimento, mas geralmente o CAPS atende o paciente que já está num estado de crise, não faz esse suporte mais assistencial de longo prazo, uma atenção por uma pessoa que está numa situação menos dramática, menos grave, e ali já é um serviço que é superlotado, que tem um fluxo grande de pessoas. O mesmo acontece também nos CRAs, nos serviços sociais. Ou seja, nós temos pouca gente, poucos profissionais capacitados para atender um grande número de pessoas. Infelizmente, essa é a nossa situação e, infelizmente, isso acaba facilitando a disseminação de transtornos mentais ou o agravamento de transtornos mentais pré-existentes. Então, o nosso cenário hoje, e é o que nós esperamos que aconteça, é que ele venha mudar. Nós, quando estudamos um contexto de pandemia, como o que nós vivemos, nós pensamos no antes, no durante e no depois. O antes não foi feito, não tem mais como voltar e fazer. Nós precisamos trabalhar o agora, o que estamos vivendo, e nos preparar para o futuro, preparar para o depois.
E, infelizmente, não é bem isso que a gente vê acontecer. Nós precisamos, por exemplo, preparar uma comunicação para o pós-pandemia. Como é que nós vamos chegar às pessoas que estão em casa, que estão com transtorno, mas têm um medo de ir ao CAPS, têm um medo de ir ao hospital, nem entende o que está passando com ela. Às vezes tem o próprio preconceito, que é algo cultural, quando se fala em saúde mental, que infelizmente é sempre deixado a segundo plano. Nós nos preocupamos com a dor no estômago, mas não temos a mesma preocupação quando algo está afetando a nossa mente, o nosso funcionamento, do nosso comportamento normal. Ou seja, nós temos um cenário que tende a ser, como alguns psiquiatras falam, tende a ser um tsunami de transtornos mentais, daqui a alguns meses, que vai perdurar por anos. Para que você tenha noção de uma coisa, em 2002, 2003, nós tivemos uma epidemia localizada na Ásia, com origem na China também, de SARS, que é a Síndrome Aguda Respiratória Grave, que também era causada por um coronavírus da mesma espécie que esse coronavírus que nos causa problema hoje. Naquela época, houve apenas 8.000 afetados e 800 mortes. Mas a OMS, junto com o King College de Londres, eles identificaram um acréscimo de 30% nos transtornos mentais naquela região que foi afetada. Ou seja, nós já trabalhamos com esse número. Nós já esperamos que, no pós-pandemia, tenhamos um acréscimo de 30% a 50% de transtornos mentais, se comparado com os números anteriores à pandemia. Aí tu pensa que, como diz a OMS, se 9,3% da população brasileira já sofre de algum grau de ansiedade, são 93 pessoas em cada 1.000. Imagina acrescido isso quando passar essa pandemia, ou mesmo agora, durante a pandemia. Como é que nós, que já temos um serviço defasado, um serviço que não dá o suporte necessário, como é que nós vamos dar suporte para todas essas pessoas? Se com esse número nós não temos como dar suporte, imagine com um aumento. Exatamente. Imagine quando esse número aflorar. E repetindo, não vai ser uma coisa que vai mudar ao longo de 5, 10 anos. Vai ser uma coisa de meses, de semanas. Um crescimento rápido. E nós, infelizmente, da mesma forma como o sistema de saúde não estava pronto para suportar a pandemia que veio, ele não tinha estrutura para isso, e esse sempre foi o nosso grande medo. Por isso, essas medidas de isolamento, essas restrições todas, para evitar que o sistema tivesse um colapso ainda maior do que o que está tendo. Da mesma forma, nós corremos um risco de, na saúde mental, também ter um colapso. De ter pessoas demais procurando o serviço e pessoas de menos. Pessoas demais e serviço de menos. Exato. E aí, como é que você vai exigir desse profissional se ele não tem condições? É humanamente inviável um profissional sozinho, num CAPS ou num CRAS, dar o suporte para toda uma população de um município inteiro ou de uma região inteira, sem um apoio de toda uma equipe, de uma estrutura à sua disposição, né? É. Doutor, a psicologia, é claro, quando eu falo psicologia, aliada a outros profissionais, é um tratamento, né? Claro, cura. Nós não trabalhamos com essa palavra, nós trabalhamos com a palavra de tratamento, de continuidade, porque a nossa saúde mental, ela depende muito do próprio indivíduo. Então, ela depende de como essa coisa vai funcionar. É um conjunto. Entre o terapeuta, na sua relação com o seu paciente, ou com o seu cliente, com o indivíduo que ele está atendendo. Então, nós precisamos trabalhar, por isso que muitas vezes tem uma demora, é um longo prazo, porque é o paciente que vai se fortalecendo através do autoconhecimento, lidando com as suas questões, com os seus traumas, lidando com as suas disfuncionalidades, para se recuperar, para sair daquele momento de crise, para sair daquele momento de sofrimento, de transtorno, e para voltar até a sua vida, digamos, entre aspas, normal. Como ele tinha antes. O senhor atende aqui onde? Aqui em Quixadá. O senhor atende onde aqui? Eu atendo na Clínica São Rafael. Na São Rafael. Segunda, claro, nesse período de pandemia, tudo é via internet, né? Mas nos dias normais. Nós estamos atendendo normalmente. Normalmente, também, né? Algumas pessoas preferem online, então as pessoas podem ter esse serviço. Não sou o único psicólogo de lá, tem eu e tem mais 2 pessoas. Então, o atendimento lá funciona de segunda a sábado. Segunda a sábado, é uma equipe. Exato. Eu particularmente atendo na quarta-feira, mas nos outros dias eles são preenchidos pelas outras 2 pessoas que trabalham lá conosco. E a psicologia veio parar na tua vida como? Ou você foi parar lá nela? Como é que foi? Eu fui parar nela, ela veio parar em mim, e foi uma troca. Eu sempre tive muito interesse
conhecer o comportamento humano, conhecer o funcionamento da mente. E quando surgiu a oportunidade de fazer um curso acadêmico, eu optei pela psicologia. Foi uma escolha que eu fiz, entre outras. Eu tinha outras oportunidades, tinha passado em outras áreas de conhecimento, mas optei pela psicologia justamente por esse interesse, esse desejo de conhecer o comportamento humano, a mente humana, e de poder ajudar as pessoas a lidar com as suas queixas, os seus traumas, as suas dificuldades dentro desse cenário da saúde mental. Eu digo sempre a minha roda de amigos ali e tal, a gente conversa muito, eu digo sempre que se um dia eu ainda tiver condição de estudar, seja ela financeira, ou física, ou mental, eu faria psicologia. Eu estudava na faculdade, eu dizia muito a uma colega minha que eu acho incrível estudar o comportamento humano, sabe? É tanto que essa minha colega, ela terminou a faculdade de pedagogia com a gente, e depois ela fez psicologia na Católica, a Irles, que eu até entrevistei ela aqui, uma profissional muito, muito competente, gente muito boa. Eu acho incrível esse estudo de vocês, sabe? Estudar o comportamento humano é muito bacana. É maravilhoso. A gente aprende, a gente cresce com isso, consegue ajudar a si mesmo e consegue também ajudar outras pessoas. E isso é maravilhoso, porque na medida que você ajuda outra pessoa, você também está sendo ajudado, você também está sendo fortalecido. Inclusive, é algo que eu gostaria até de citar. Hoje nós vivemos esse contexto de pandemia, muitas pessoas ansiosas, estressadas, com muitos problemas, e uma das ferramentas que mais fortalecem a nossa resiliência para enfrentar e para resistir a crises, a traumas, a perdas, a problemas, é justamente o espírito de solidariedade, é justamente o cuidado compartilhado. Quando eu cuido de outra pessoa, ajudo outra pessoa, eu me fortaleço. Viktor Frankl, ele estava no campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, foi onde ele escreveu o seu livro, escreveu a sua teoria sobre o sentido da vida, e ele percebeu que das pessoas que ali estavam, as que melhor enfrentavam o problema daquela perseguição, daquela tortura, de toda aquela crise, aquele trauma que eles estavam vivendo, eram justamente as pessoas que ajudavam as outras. Porque quando você ajuda outra pessoa, você ganha uma sensação de controle, de segurança, você sai da apatia, da inércia para uma atividade, para uma iniciativa. E isso é muito importante, sobretudo nesse contexto que nós estamos vivendo. Tem a OMS, o doutor falou aí, a Organização Mundial de Saúde, né? Ela recomenda que a imprensa, não é uma proibição, mas ela recomenda que a imprensa não noticie casos de suicídio. Inclusive aqui no Sistema Monólitos, aqui na TV Web, aqui na Rádio Liderança, no Monólitos Post, a gente não noticia esse tipo de acontecimento. Doutor, eu quero falar desse assunto. O suicídio, ele dá para ser evitado? Com certeza. Eu não sei nem se eu fiz a pergunta direito, mas... Suicídio, ele é evitável sempre, sempre. Quando a gente tem um cuidado, um autocuidado, é uma questão pessoal, mas também um cuidado da família, da rede de apoio daquela pessoa, se consegue sim evitar um suicídio, desde que se faça a intervenção no momento certo. Antes da pessoa chegar a esse ato. A pessoa sempre vai dar sinais, ela sempre vai dar demonstrações de que ela tem aquela intenção, seja através de uma frase, seja através de uma mudança comportamental. Você olhava para aquela pessoa que era uma pessoa animada, extrovertida, de repente ela está isolada, você tem que ter atenção. Olha, deixa eu só cortar aqui para me dizer o seguinte, olha, presta atenção no que o profissional da área da psicologia está dizendo. Isso nós não estamos falando para pessoas lá do outro lado do mundo, não. Isso acontece, normalmente, pode acontecer dentro da sua casa, da minha, no seu ambiente de trabalho. Segundo o psicólogo, toda e qualquer pessoa que pretende praticar suicídio, se ficar atento, você vai perceber nele algum sinal. É isso, doutor? Exato. O suicídio, ele não é um ato de momento. Ali. Ele é um ato que vem numa crescente. Às vezes vai ter um momento ou um problema que vai ser o gatilho para aquilo. Mas ele já é um ato que ele vai se mostrando ao longo do tempo. Ele não é um problema agudo, como nós podemos dizer. Ele não é um apendicite, que você sente a dor e tem que correr para o hospital. Ele é um problema que vai se cronificando. Ele vai, ao longo do tempo, se agravando, e a pessoa ela pensa, dentro do pensamento disfuncional dela,
que aquele ato que ela vai cometer Resolve? vai resolver o problema dela, ou vai curar a sua dor. Na verdade, quando nós olhamos o suicida, nós percebemos que ele não quer necessariamente pôr fim à vida, ele quer pôr fim à dor que ele sente. Ele quer se livrar daquela dor, daquele sofrimento. E quando ele toma essa atitude, é uma atitude de desespero. A gente trabalha com o suicídio sempre nessa perspectiva. Desespero, desesperança, desamparo e depressão, como 4 aspectos sempre presentes dentro de um contexto de suicídio. Esse desamparo, eu acho que ele abriga tudo, né? O desamparo, às vezes, da família, o desamparo do poder público, o desamparo da saúde, o desamparo, enfim, de muita coisa, né? Ele abriga essa questão. Hoje, por exemplo, nós podemos citar que o que estamos vivendo, a pandemia, ela pode levar pessoas a uma situação mais desesperadora a cometer um ato como esse. Seja porque não aguenta a pressão, a dor de ver a família sofrer, ou de perder alguém, ou mesmo o medo de passar por um problema, que o medo numa situação extrema ele pode te levar. O prejuízo econômico que a pessoa teve. A pouca expectativa relativa ao futuro. Eu perdi tudo que eu tinha, fechei minha empresa, demiti todo mundo, não tenho mais de onde tirar renda para sustentar minha casa. Toma uma decisão desesperada para tentar fugir dessa pressão. Isso é comum, por exemplo, na década de 20, passando para a década de 30, quando houve a pior crise econômica global dos últimos 100 anos, que houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, muitos empresários, muitas pessoas ricas, bem estruturadas, cometeram esse ato, porque viram naquele dia tudo que elas tinham construído ao longo da vida se diluir, se perder. Ficaram com medo, constrangidas, com vergonha de se mostrar, falir, e também com a preocupação de como sustentar a si mesmo, de como manter casa, uma vida que tinha, né? A dor aflorou e ele, no ato de desespero, para fugir daquela dor, daquele sentimento que o pressionava, que o causava sofrimento, cometeu um ato como esse. O que a gente tem que deixar claro para as pessoas é que isso não é a saída, não é a solução. Nunca foi e nunca será. Isso aumenta o sofrimento, inclusive, de quem fica. O que nós precisamos entender é que quando nós passamos por momentos assim, de desilusão, de frustrações, de medos, nós precisamos procurar apoio nas pessoas, quer na família, quer nos amigos, quer num profissional de saúde mental, quer num líder espiritual da religião que você frequenta. Você precisa buscar apoio. E esses apoios, essas pessoas que forem buscadas, também precisam estar disponíveis para ajudar. Ela precisa estar disponível para ouvir, ela precisa estar disponível para ser empática, para entender o que a outra pessoa está sentindo, para se colocar no lugar do outro, e também para criar uma rede de apoio. Se você é meu amigo e eu te procuro com esse problema, você me dá o seu apoio, mas também me indica, olha, vamos ali no profissional para ele te ajudar. Para que juntos, família, amigos, os profissionais de saúde mental juntos consigam dar um suporte para essa pessoa sair lá do fundo do poço, se reerguer e voltar a ter a sua vida normal, a gozar da alegria, da felicidade, dos prazeres que ele pode ter e usufruir na sua vida, mesmo diante de qualquer problema. Essa semana eu estava lendo uma reportagem. O título da reportagem era A Dificuldade de Ouvir. É difícil? É difícil. É difícil? A gente procura trabalhar isso porque ouvir não é apenas escutar o que o outro diz, mas dar uma atenção, o que a gente chama de escuta atenta, de uma escuta autêntica, sincera. Ouvir com interesse naquilo que eu estou ouvindo. Não é simplesmente deixar entrar no ouvido, sair no outro, ou ficar só olhando, mas ouvir mesmo, interessado por aquilo que a pessoa está falando, sem julgamento de valores, sem querer questionar a pessoa ou apontar algum defeito, mas ouvir mesmo de forma empática, prestando atenção, prestando a solidariedade, prestando um suporte. Muito bem, muita gente aqui mandando mensagem. Bom dia, Verada, Cristina Mamédio, Arlindo, aqui acompanhando o programa, acompanhando a entrevista do doutor. Tem mais gente aqui mandando mensagem. Pessoal do Riacho Verde também está mandando mensagem aqui. Tem mais, deixa eu mandar. Olha, daqui a pouco, no segundo bloco, eu vou falar o nome de todo mundo. Bom dia, manda um alô para nós aqui na Vila São Raimundo, Dom Maurício, Adília, Liduína, Pipa. O pessoal lá está acompanhando o programa também em Dom Maurício. Já já eu começo. Tem mais alguém aqui que mandou bom dia, não sei quem é. Manda o nome aí para a gente ir registrando. Já já eu volto falando nas mensagens que estão chegando. Tem mensagem lá para ler, Renato? Bom dia.
O Carlos André, obrigado Carlos André, o Rafael Queiroz Teixeira, obrigado pela audiência, bom dia, conterrâneo, Ângela Nobre, obrigado, bom dia Everardo, Giane Lima, obrigado Giane, Vanderlane Dias, bom dia Vanderlane, Ronaldo Lima, bom dia meu amigo Everardo Gomes, bom dia, está acompanhando também a entrevista aqui com o nosso convidado de hoje. Doutor, atinge qualquer idade, né? Sim, atinge qualquer idade. Saúde mental, ela, do nascer ao morrer, ela está presente. Tanto o contexto da saúde, que é importante, quanto o contexto do adoecimento mental. Todos nós podemos ser vítimas, por assim dizer, de um transtorno mental. Ninguém é imune, ninguém é invulnerável. Ninguém vive dentro de uma bolha. Então, qualquer pessoa, mesmo que ela pareça forte e bem organizada e estruturada, ela pode sim, dentro de um contexto, desenvolver algum problema, alguma manifestação psicopatológica, que nem sempre vai ser uma doença propriamente dita, mas que pode levar a uma doença se ela não tiver um cuidado, se ela não tiver uma atenção especializada ou mesmo uma atenção da família ou uma atenção a si própria, às suas questões. Porque às vezes a gente está enfrentando problemas, enfrentando questões e não consegue entender o que está se passando. Então, às vezes, precisamos sentar, fazer aquela autorreflexão, o autoconhecimento, olhar e ver o que é que está acontecendo comigo. É democrática a questão mental? Não escolhe se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre? Ela não escolhe por cor, não escolhe por raça, não escolhe por religião, não escolhe por condição social, não escolhe por nível educacional, ela não escolhe sob nenhum aspecto, ela pode atingir qualquer pessoa. Famoso, anônimo, o rico e o pobre, o branco, o negro, o índio, o homem, a mulher, o hétero, o homossexual, o religioso, o não religioso, o ateu, o cristão, todo mundo pode ser atingido por um problema de saúde mental, por um transtorno mental, ou mesmo uma manifestação psicopatológica mais aflorada, mais intensa. E todos nós precisamos ter o nosso autocuidado, estar procurando meios de deixar a nossa mente sã, como diz o ditado, mente sã, corpo também são. Então, nós precisamos procurar mecanismos para isso, e sempre que percebermos que estamos vivenciando um sofrimento muito intenso, que está atrapalhando o meu desempenho, seja no trabalho, seja na escola, que está atrapalhando o meu relacionamento com as pessoas, que está mudando o meu comportamento, mudando tudo na minha vida, me afetando, eu tenho que procurar uma ajuda profissional para poder sobreviver a isso, vencer isso e ter uma vida mais tranquila, uma vida de bem-estar, uma qualidade de vida adequada para que eu possa me desenvolver bem como ser humano. Doutor, nós, sociedade, a gente demorou demais para quebrar esse preconceito de procurar um psicólogo, um psiquiatra, não sou nem doido. Esses ditos populares fez com que a gente ficasse mais distante, nós demoramos muito para se aproximar desse tipo de tratamento, desse tipo de profissional? Criou-se um bloqueio que nós podemos dizer de certa forma cultural. Nós não percebemos isso. Como a questão mental é uma questão que muitas vezes você não consegue tocar, não consegue ver, não é uma coisa palpável, é uma coisa que trabalha mais o aspecto do comportamento, da visão de mundo, do juízo de realidade, dos pensamentos. As pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com isso, e isso já é esperado. Mas ainda há a questão do preconceito, de uma visão equivocada do que é um profissional de saúde mental. E eu posso assegurar para você, o psicólogo, o psiquiatra, os profissionais que trabalham na saúde mental não são profissionais para louco, como muitos dizem, são profissionais para o ser humano. Nós estamos aqui para ajudar o ser humano da mesma forma que o médico, que o enfermeiro, que o fisioterapeuta, que o nutricionista. Cada um na sua área, dentro do seu contexto, ajudando a propiciar um bem-estar, uma qualidade de vida, saúde e equilíbrio para as pessoas, físico e mental. Nós temos que olhar o ser humano como um todo. O ser humano é um ser integral. Ele é um ser que tem um corpo e uma mente, é um ser biopsicossocial, como nós chamamos, é um ser físico, orgânico, biológico, é um ser psicológico, uma mente, uma alma, um entendimento, e é um ser social, um ser de convívio, um ser de relacionamentos. Esses aspectos da vida, eles podem apresentar problemas que podem prejudicar a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, o nosso desenvolvimento humano normativo. Então, nós precisamos se desenvolver como ser humano, crescer, evoluir, melhorar a cada dia, ter uma vida saudável,
uma vida equilibrada do ponto de vista mental e do ponto de vista físico. E para isso nós precisamos entender que a saúde, ela trabalha o ser humano como um todo. Mente, corpo e relações. Então, todo esse cenário é importante para o nosso desenvolvimento. Doutor, já estamos caminhando para o final. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, e talvez até eu já pense, não posso até não saber a resposta, mas já penso da resposta. A psicologia tem lugar tem lugar em todos os lugares hoje? Na escola, no hospital, nas empresas? Tem sim. Nós trabalhamos... Ou pelo menos era para ter, né? O cenário ideal é que tenha. É. Nós temos a psicologia no contexto da educação, e aí eu ressalto que esse contexto vai ser fundamental quando as aulas retornarem a partir de julho ou de agosto, como está previsto no plano de retomada do governo do Estado, e que as prefeituras devem fazer o seu próprio, porque cada prefeitura, cada prefeito conhece o seu município melhor do que... E tem um diagnóstico do município, Tem um diagnóstico geral. E eu estimularia os prefeitos e governadores que pudessem me ouvir e que colocassem de fato um profissional de saúde mental para dar suporte, tanto para os professores, quanto para os alunos e para as famílias desses alunos, porque não vai ser fácil essa volta às aulas. Vai ser um problema complicado. E o psicólogo, no contexto da educação, ele vai ter um papel fundamental para auxiliar nesse problema. Também como psicólogo dentro do contexto das empresas, dentro do contexto organizacional, dentro do contexto do trabalho, porque a volta das pessoas ao trabalho, a esse convívio dentro de uma empresa, de uma organização, também não vai ser fácil. E aí também vamos para a questão do psicólogo hospitalar, dentro de um hospital, dando suporte para os pacientes, para as famílias dos pacientes e também para a equipe que está ali trabalhando. Hoje, uma das grandes preocupações que eu tenho são os profissionais da saúde, com a questão do transtorno do estresse pós-traumático, o TEPT, que deve afetar esse público mais do que os outros. Porque hoje, no momento, no calor do jogo, no calor da emoção, nós estamos ali na ativa, socorrendo pessoas, perdendo pacientes, dando suporte à família. Mas quando passar tudo isso, que a gente baixar... Quando a ficha cai... Baixa a poeira, como a gente diz, o sangue esfria, nós dizemos aqui no Ceará, né? Ele estava jogando bola, levou uma pancada, não sentiu porque está com sangue na hora quente. você vai embora. Mas... na hora que o sangue esfria, ele vai sentir. O transtorno do estresse pós-traumático é mais ou menos isso. Na hora que passa a crise, passa o momento, aí você começa a reviver todas aquelas sensações e sentimentos, e isso pode ser um prejuízo muito grande para a saúde mental desses profissionais, bem como das famílias que teve vítimas ou de pessoas que passaram muito tempo na UTI. E é uma questão que, a mim, me preocupa bastante. E eu teria muito um olhar específico para isso, e acredito que as secretarias de saúde, municipal e estadual, precisam ter esse olhar e convocar esses profissionais da saúde mental, capacitá-los para que façam essa atenção contínua àqueles profissionais que nós chamamos de equipe de reação ou equipe de resposta, que estão ali na linha de frente dessa guerra e que vão precisar desse suporte quando a guerra passar. Da mesma forma como os soldados que voltam de uma guerra, esse pessoal também vai voltar mudado. A tempestade, ela sempre nos muda, a crise, ela sempre nos muda. Essa mudança pode ser positiva ou negativa. Nós precisamos estar prontos para dar o suporte quando ela for negativa. Então, como você me perguntou e te respondendo, nós estamos em todos os lugares, na educação, nas organizações, nas empresas, estamos no trânsito, estamos nos hospitais, na saúde, estamos no atendimento do sistema de saúde particular, do sistema de saúde público, estamos para as pessoas que têm transtorno mental já presente e também para aquelas que não têm, que querem ir ali para criar um suporte, para se prevenir, digamos já assim. Já para se precaver de alguma coisa. Para se fortalecer, para evitar que venha desenvolver um transtorno futuramente. Então, nós estamos em todos os cenários, a psicologia ela tem essa, digamos, flexibilidade. Ela consegue adentrar em todos os cenários e dar suporte. É por isso que quando nós estamos no mundo acadêmico, praticamente todas as áreas de conhecimento têm a psicologia aplicada. Psicologia aplicada à arquitetura, psicologia aplicada à odontologia, psicologia aplicada à fisioterapia. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com o ser humano em qualquer cenário, seja qual for a função dele, nós trabalhamos também com a mente, o comportamento humano. E ali a psicologia se faz presente. Ela é importante para o engenheiro, para o médico, ela é importante para a senhorinha que vende fruta na feira, ela é importante para todos nós. Porque ela atende o ser humano nesse olhar holístico, nesse olhar total. Ela vê o ser humano como um ser integral e por isso a sua importância e a sua maleabilidade, a sua flexibilidade, essa capacidade de se infiltrar em qualquer lugar.
Conversamos aqui com Mombacense, é isso mesmo, né? É isso Mombacense, aí, né? Aproveitar para mandar um abraço para minha família que está em Mombaça. São 2 meses já que eu não os vejo. Foi o maior período de afastamento que eu tive da minha família, dos meus amigos. A mandar um abraço para todo o povo mombacense, assim como todos aqueles que nos acompanham, e para os meus colegas, meus companheiros de trabalho lá no Hospital Regional também, na Clínica São Rafael, para que juntos nós vençamos essa fase difícil que estamos passando. O senhor também, no Hospital Regional, o senhor desenvolve outra área. Isso, eu trabalho mais no setor administrativo lá. Certo. Mas é claro, como profissional, tem acompanhado, visto também toda essa A movimentação. gente está presente, a gente vê a situação dos enfermeiros, dos técnicos em enfermagem, dos médicos, fisioterapeutas, todos ali naquela luta, tentando salvar vidas e, ao mesmo tempo, às vezes, se descuidando da própria vida porque estão se arriscando para salvar as dos demais, se concentrando naquela problemática. A gente acompanha, tenta dar uma força, tenta ser solidário e eu creio que juntos é que nós vamos conseguir superar esse momento crítico que nós estamos vivendo. Muito bem. Doutor, obrigado, hein? Eu que agradeço pela Pronto, oportunidade. a gente tem o seu até contato. A próxima. A gente tem o seu contato aqui e, vez por outra, a gente vai lhe perturbar para a gente bater esse papo. Eu estou à disposição sempre que precisar, para qualquer assunto, a gente está aí para tentar ajudar a nossa sociedade. Obrigado, doutor. Até a próxima. Break comercial, já já a gente volta e nós vamos atualizar a questão do Covid aqui na região do Sertão Central. Tem matérias que a gente vai trazer aqui no programa, já já. Você fica ligado e você que está mandando uma ruma de mensagem aqui, eu cumprimento já já todo mundo, eu falo em todo mundo, não fica ninguém. Pode continuar mandando as mensagens no meu WhatsApp, no WhatsApp da liderança, que após o break comercial a gente já começa a mandar os alô para a turma, todo mundo aqui, tá bom? Volto já já e você não sai daí. Você já é um inscrito no canal da TV Monólitos no YouTube? Não? Então deslize até o aplicativo do YouTuber no seu smartphone. Digite na pesquisa do YouTube TV Monólitos. Ao achar o nosso canal, clique em inscreva-se. E não esqueça de acionar o sininho de notificação. Pronto! Seja bem-vindo! Você está inscrito no canal da TV